Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Gelo é a lâmina valeriana ancestral da casa Stark, um de seus mais poderosos legados e um de seus mais reconhecíveis símbolos de poder e autoridade, sendo sempre brandida pelos senhores de Winterfell, usada tanto em tempos de guerra quanto para fins mais pontuais, como execuções, uma vez que, de acordo com a tradição dos primeiros homens, aquele que dita uma sentença de morte deve ele próprio brandir o instrumento do feito, e cabe sempre aos senhores do norte exercer a justiça em nome do trono de ferro, tal como faziam os antigos reis do inverno antes da conquista, mas em nome próprio. A espada em si é carregada de história, uma história que até mesmo antecede a própria, conforme veremos mais adiante, mas no que diz respeito às suas características físicas, elas por si mesmas já são impressionantes. A lâmina, uma grande espada de duas mãos, escura e enfumaçada como se esperaria de uma peça valeriana, com profundas ondulações por toda sua extensão, é tão larga quanto a mão de um homem adulto, e tem pouco mais de 1,80 m de comprimento desde sua ponta até o final do cabo, tornando-a não apenas imponente, mas também algo complexa para se brandir, embora não seja nem de longe tão pesada quanto se esperaria a partir de um primeiro olhar, sendo muito mais leve do que uma espada de mesmo porte feita a partir de materiais comuns, dada a natureza do aço valeriano. Sendo assim, Gelo é mais alta do que a maior parte dos homens comuns, fazendo com que seja uma visão impactante e atemorizante antes mesmo de ser agitada por seu possuidor. O nome Gelo, na realidade, precede em muito a forja da espada que conhecemos hoje, sendo um dos legados dos Stark dos tempos da Era dos Heróis, um período ocorrido mais de 10.000 anos antes dos eventos das crônicas, durante o qual o lendário Brandon, o Construtor, fundou a casa Stark, tornando-se o primeiro rei do inverno. Entre aquele período e os dias mais recentes, outras tantas lâminas foram batizadas com este nome, tornando-o um símbolo poderoso no seio da Casa dos Lobos Gigantes, mas a espada que conhecemos nos dias atuais teve sua gênese cerca de 400 anos antes do período da rebelião de Robert, quando foi forjada dentro da Cidade Franca de Valíria, o epicentro do maior império que o mundo já conheceu, através de suas perdidas técnicas mágicas e encantamentos. De algum modo, tal lâmina encontrou seu caminho até o continente de Westeros e veio a se tornar posse dos Stark, que passaram a brandi-la com orgulho, dando a ela o nome das grandes espadas Stark do passado, para dar continuidade a tal legado. A espada passou a ser brandida pelos últimos reis do inverno, até que Torrhen Stark se decidiu por abandonar a ideia de resistir e dobrou seu joelho perante Aegon Targaryen, o Conquistador, aceitando incorporar as terras do norte ao novo reino unificado que o dragão vinha forjando a partir do sul. Desse momento em diante, Gelo passou a ser um dos símbolos e um dos instrumentos de poder dos senhores de Stark, os protetores do norte, com o qual esperava-se que tais lordes cumprissem seu dever maior de preservar a paz, a justiça e a integridade do território em nome dos reis Targaryen. Nesse sentido, Gelo veio sendo utilizado através dos tempos em especial como um instrumento de cumprimento da lei e da manutenção da paz real, como no ano 50 após a conquista, quando Lord Walton Stark usou a espada para decapitar Sir Oliver Bracken, um antigo guerreiro que servira na guarda real de Maegor I, mas que havia abandonado seus votos de cavalaria e seu lugar na ordem, sendo portanto enviado para a muralha pelo novo rei, Jaehaerys I. O cavaleiro Bracken foi executado por ter se insurgido contra a patrulha, liderando uma revolta de antigos membros da fé militante contra a ordem, e enquanto todos os demais revoltosos foram executados através de enforcamento, Sir Oliver, enquanto o líder, foi morto de maneira exemplar, depois que Lord Walton ditou sua sentença. Décadas mais tarde, durante a Dança dos Dragões, Lord Cregan Stark, um então senhor de Winterfell, governou a capital durante 6 dias no que ficou conhecido como a Hora do Lobo, e durante este período, ele usou gelo para executar Sir Giles Belgrave e Lord Larys Strong, 2 membros da facção verde que haviam traído seu rei, Aegon II, precipitando sua morte por envenenamento ou, pelo menos, não impedindo que ela acontecesse.
A maioria dos homens condenados por Lord Cregan pelo crime de regicídio escolheram tomar o negro, mas tanto Sir Giles quanto Lord Larys escolheram a morte ao invés do exílio e de uma vida de serviço na patrulha, e o Senhor do Norte fez sua vontade, arrancando suas cabeças com sua grande espada e posicionando-as sobre estacas nas muralhas da Fortaleza Vermelha, para que apodrecessem. Em anos mais recentes, a espada esteve em posse de Lord Rickard Stark, o Senhor de Winterfell, até sua terrível morte pela ação do fogo, por ordem de Aerys II em Porto Real. Como seu filho mais velho e herdeiro Brandon veio a morrer quase ao mesmo tempo, também em Porto Real, se enforcando enquanto tentava desesperadamente salvar o pai, a espada passou para as mãos do segundo filho de Lord Rickard e novo senhor de Stark, Lord Eddard, que a brandiu desde então. Ned usou gelo durante a rebelião, mas depois que a paz foi restabelecida e seu amigo Robert se tornou rei, ele passou a utilizá-la principalmente em funções de cumprimento da lei e da ordem, para executar criminosos em seus domínios. A única notável exceção a isso se deu durante a rebelião Greyjoy, quando Ned e seu exército marcharam mais uma vez em auxílio ao seu velho amigo, para sufocar a insurreição de Lord Balon Greyjoy e para devolver às Ilhas de Ferro a paz do rei. Por algumas vezes durante os anos mais recentes, Lord Stark permitiu até mesmo que seus filhos mais velhos, seu herdeiro Robb e o bastardo Jon Snow, empunhassem gelo para conferir seu equilíbrio e espantosa leveza. O jovem Jon sempre nutriu, aliás, um sonho secreto de ser um dia reconhecido pelo pai como um legítimo Stark e de ter a posse de gelo outorgada a si, tal como Blackfyre, a espada dos reis, fora outorgada ao bastardo Daemon Waters tantos anos antes. Um dos primeiros atos registrados no início do primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo teve papel central de gelo, quando Lord Stark usou a espada para condenar à morte e executar no ato o irmão negro Garrett, que havia desertado da muralha depois de um aterrorizador encontro com as criaturas geladas do norte, as quais a maioria do povo do reino àquela altura ainda acreditava não passar de lendas. Depois da execução, quando Lord Stark retornou ao Winterfell, ele cumpriu mais uma vez seu ritual de todas as ocasiões em que era forçado a tirar uma vida por execução, algo que ele nunca apreciou. Ele se sentou sob a sombra da árvore coração do bosque sagrado da fortaleza e passou um longo tempo limpando a lâmina de gelo com um couro oleado, especialmente separado para este ato, uma espécie de sessão catártica para o Lorde, durante o qual ele passava as horas em comunhão com seus deuses e com seu meio ambiente, refletindo e meditando sobre a efemeridade da existência. A espada volta a ser mostrada nos livros tempos depois, quando a comitiva real de regresso à capital para pernoitar na fortaleza da Casa Darry, nas Terras Fluviais. Uma vez lá, a loba gigante de Arya Stark, Nymeria, atacou e feriu o príncipe real Joffrey Baratheon, e em retaliação, sua mãe, a rainha Cersei, exigiu que a loba fosse executada. Mas como Nymeria havia fugido e não poderia ser mais encontrada, a rainha determinou que seria a loba de Sansa, a irmã de Arya, de nome Lady, quem seria sacrificada por conta dos ferimentos do príncipe. Cersei ordenou que Sir Ilyn Payne, a Justiça Real, se encarregasse de dar um fim à loba, mas Lord Stark interveio, afirmando que Lady era uma criatura do norte e que, portanto, merecia mais do que a lâmina de um carrasco. Desse modo, foi ele próprio quem acabou se vendo forçado a conduzir a sentença, usando gelo para dar cabo da vida de Lady, antes de ordenar que os restos mortais da loba fossem conduzidos por Jory Castle e alguns outros homens de sua guarda pessoal de volta ao norte, tanto para dar a Lady um local de descanso digno, quanto para evitar que a rainha colocasse as mãos sobre sua pele para fazer dela um casaco para si. Gelo só voltaria a ser vista na narrativa algum tempo depois, após a morte de Robert I e a fracassada tentativa de Lord Eddard de tomar o poder na capital para oferecer o trono àquele que ele acreditava ser o herdeiro legítimo do rei falecido, seu irmão Stannis. Lord Stark foi arremessado nas Celas Negras por ordem do novo rei e de sua mãe, e Gelo foi naturalmente confiscada no ato, e outorgada a Sir Ilyn Payne, para que ele a usasse até que um destino mais adequado pudesse ser dado à lâmina, dependendo do desfecho de toda a questão. Quando Ned foi trazido perante uma grande multidão na praça diante do grande septo de Baelor para confessar a todos sua traição e para, supostamente, receber a clemência do novo rei, Joffrey surpreendeu a todos, até mesmo a própria mãe e a todos os conselheiros, ao declarar que enquanto fosse o rei, a traição jamais passaria impune, para então ordenar a Sir Ilyn que lhe trouxesse a cabeça do Stark. Sir Ilyn, naturalmente, obedeceu ao comando de seu rei, decapitando o Lorde com sua própria lâmina.
Mais tarde, após a explosão da Guerra dos Cinco Reis, com Robb Stark, o herdeiro de Lord Eddard, sendo aclamado e coroado como o Rei no Norte, os nortenhos enviaram através do cativo Cleos Frey uma mensagem a Porto Real, demandando a devolução de gelo como um dos artefatos mais importantes de seu novo reino independente. No entanto, a coroa de Westeros, através de Tyrion Lannister, que vinha servindo como mão do rei interinamente, se recusou a acatar essa demanda, afirmando que gelo somente seria devolvido aos nortenhos depois que a paz definitiva fosse firmada, sob os termos da coroa, e nunca antes. Mais adiante, durante a Batalha da Água Negra, quando as forças de Stannis sitiavam a capital, Sir Ilyn Payne estava presente à sala de baile da rainha, a postos, com gelo preso às suas costas. A rainha a princípio afirmava que ele estava ali para proteger a ela, a jovem Sansa Stark e as outras senhoras de alto nascimento, mas mais adiante na noite, Cersei revelou o verdadeiro motivo pelo qual Sir Ilyn estava ali. Caso a cidade caísse, suas ordens eram para decapitar a própria Cersei e Sansa, pois a rainha não admitiria que Stannis a capturasse com vida e a julgasse. Antes que a noite seguisse seu curso, Cersei ordenou a Sir Ilyn que usasse gelo para executar 3 servos do castelo que haviam tentado fugir sorrateiramente, afirmando a Sansa que era importante que seus súditos a temessem mais do que ao inimigo, para garantir sua continuada lealdade. Sansa também reparou durante aquela noite diversas manchas de sangue coagulado por sobre a lâmina da espada nortenha, notando que o carrasco Lannister não era tão escrupuloso com a limpeza da espada como seu pai havia sido. Após o fim da batalha, com a vitória Lannister, Joffrey recebeu diversos prisioneiros Baratheon em sua corte para decidir seus destinos, e ordenou que Sir Ilyn executasse de imediato um deles, um ruidoso bastardo Florent, que continuava a alardear na cara de Joffrey que ele era ilegítimo e que Stannis era o verdadeiro rei. Depois que Lord Tywin Lannister retornou a Porto Real e assumiu sua posição como mão definitiva, despojando seu filho anão do posto enquanto este se encontrava em coma profundo, ele ordenou a Sir Ilyn que lhe devolvesse gelo, dando em seu lugar uma espada longa igualmente comprida, mas bem mais pesada e mais clara, por ser feita de bom aço comum. Quanto à espada valeriana dos Stark, Lord Tywin a usou como matéria-prima, ordenando ao mestre armeiro Corlys Tobomot que a derretesse e reforjasse seu aço, dando origem a 2 espadas de tamanho regular, dada a quantidade de aço contida na espada longa. As lâminas reforjadas a partir de gelo receberiam os nomes de Lamento da Viúva, a espada que seria outorgada a Joffrey durante um breve período, e de Cumpridora de Promessas, que seria dada a Sir Jaime Lannister, o outro dos filhos de Lord Tywin, a quando de seu regresso à capital, mas suas respectivas histórias são tema para um outro vídeo.